Uma das maiores vantagens do fundo imobiliário de hoje, o Banestes Recebíveis Imobiliários, o BCRI, é a sua segurança. Mas vamos ver também que ele pagou bons dividendos nos últimos 12 meses. E eu vou te mostrar quanto investir nesse fundo imobiliário para garantir uma renda infinita. Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. E sem mais demora, vamos direto ao ponto. Vemos aqui o preço da cota no mercado hoje, em torno dos R$ 110. O valor patrimonial da sua cota é de R$ 106,62. Ele está, portanto, um pouquinho acima, 4% acima do seu valor patrimonial, o PVP de 1,04. Portanto, isso significa que ele está sendo negociado com um pouco de ágio, mas dentro aí de uma faixa saudável, uma faixa aceitável. Ele ocupa a 49ª posição no IFIX, são mais de 45 mil cotistas, e nos últimos 30 dias esse fundo movimentou R$ 1 milhão por dia, portanto é um fundo que tem uma considerável liquidez. Já vamos falar um pouquinho mais a respeito do que ele investe, mas antes disso vamos ver como que foi a cotação nos últimos meses. No último ano, a gente vê uma grande oscilação no preço do BCRI, ele saiu lá da casa dos R$ 118, caiu, subiu de novo, caiu, foi abaixo do VP, que é de R$ 106, e no começo de dezembro ele negociou no seu menor nível, perto ali de R$ 101. De lá para cá ele veio subindo, portanto, quem conseguiu comprar lá embaixo já está acumulando aí uma alta de mais ou menos 9%. E quando olhamos para os dividendos, olha só, nos últimos 12 meses ele teve impressionantes 13%, o que é um bom resultado para um FII seguro como ele, que tem praticamente lastro corporativo. E a gente observa o quê? Que nos últimos 6 anos ele subiu e desceu aí os dividendos, mas nos últimos 2 anos esse rendimento ele foi crescente. E isso é muito importante para quem entra no fundo imobiliário. Afinal de contas, o que a gente busca é o quê? É ter uma renda mensal, ou para reinvestir essa renda, ou para viver dos rendimentos. Como a maior parte de nós ainda não chegou lá, a gente pega esse dividendo e reinveste. E quando a gente olha o dividend yield, ou seja, o rendimento do dividendo, ele comprova isso que eu falei, né? Nos últimos 2 anos, o rendimento ele só veio aumentando. E a gente pode dizer que na média ali ele ficou na casa de 0,90, um pouquinho mais por mês. Esse fundo está no portfólio de outros 10 fundos imobiliários, com destaque aí para o Suno Fundo de Fundos, e também o BCFF, BTG Fundo de Fundos. Para quem não viu, tem um vídeo que eu fiz a respeito dele, aqui no card e na descrição. Mas no que o BCRI investe? Como o próprio nome dele já diz, ele investe em recebíveis imobiliários, ou seja, ele não investe em imóveis físicos, propriamente dito. Ele investe em contrato de dívidas e o fluxo de pagamento dessas dívidas é que remunera o seu investidor. É o tal do chamado fundo de papel. E antes de entrar aqui no relatório gerencial para pegar mais informações, eu já vou logo te fazendo um convite, se você é novo aqui no canal, clica no botão de inscrever-se, se você gosta do assunto fundos imobiliários, e ativa o sininho para as notificações. Bora lá! Como eu falei, Banestes Recebíveis Imobiliários, ele investe em ativos financeiros de base imobiliária, prioritariamente os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. O seu benchmark, ou seja, o seu objetivo é ter IGPM mais 6% ao ano. O gestor desse fundo é a Banestes Recebíveis Imobiliários e o administrador a BRL Trust. A taxa de administração é de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Bom, e essa semana, né, todo mundo falou do MXRF. Eu preferi ficar observando até mesmo para poder entender direitinho a respeito dessa questão. Nos vídeos lá atrás que eu já fiz a respeito do MXRF, inclusive eu falei que ele era um fundo um pouco difícil até para entender, porque ele não tem apenas papéis, os CRIs, ele tem permuta imobiliária, enfim. Ele é um fundo um pouco complexo. Já o BCRI não, ele é um fundo mais fácil de entender e mesmo tendo um demonstrativo de resultados que poderia ser melhor, mais detalhado, dá para entender mais ou menos de onde vem essa renda. Ao olhar para cá, a gente vê ali, né, o resultado de um mês, no semestre e desde o início. Em todas as 3 colunas, o que a gente vê? Que o resultado líquido foi maior do que a distribuição efetiva. Ou seja, ele está distribuindo, de fato, aquilo que ele faz de resultado. Seja resultado dos CRIs, que é a primeira linha lá em cima, ou resultado de FIIs, da compra e venda de fundos imobiliários. Então a gente vê que o grosso mesmo vem ali dos juros dos papéis em que esse fundo investe. E aí se a gente pega o valor patrimonial ao longo do tempo, acontece algo com o BCRI que dificilmente acontece em outros fundos de papel. O valor veio aumentando, saindo de um pouco abaixo dos R$ 100 para os atuais 106. E do que ele é feito? Ele tem 64 CRIs, ou seja, 64 operações, e a gente vê que ele é bem diversificado em relação às securitizadoras. O risco também é diverso, tem corporativo, tem shopping, multipropriedade, pulverizado, né, o residencial, tem boas taxas,
4 mais IPCA, 2 mais CDI e assim por diante. A gente vê também que o LTV, que é o Loan to Value, é bem adequado. Lembrando que quanto mais próximo de zero é mais seguro, ou seja, ele tem mais garantias para aquela operação, e quanto mais próximo de 100, significa que ele é um pouco mais frágil. Então, até destaquei aqui de amarelo aqueles que estão abaixo de 50, tem um que está ali justamente em 100, a gente vai falar no final do vídeo da Redditor, tem alguns outros ali, né, com 55, 75, já mais adiante eu vou mostrar qual que é o LTV médio. E algo interessante aí é que dessas 64 operações, a que tem maior concentração tem 5,4%. Aí depois temos 4,5%, 4%, 3,96%. E aí, aquilo que eu sempre falo, né, o poder da diversificação. Se um fundo imobiliário ele não coloca mais do que 5% de um ativo dentro do seu patrimônio, por que nós, né, eu e você, a gente acaba, né, às vezes colocando 15%, 20%? Isso apenas aumenta o nosso risco. Lá no caso, por exemplo, do MXRF, como ele tem um percentual pequeno da minha carteira, inferior a 5%, estou um pouco mais tranquilo e vamos esperar ver o que vai dar essa bagunça toda. Portanto, que a gente lembre sempre de diversificar nos fundos imobiliários e que também os fundos imobiliários sejam apenas uma parte da nossa estratégia, que deve ter outros ativos, outros investimentos. Bom, além dos CRIs, o BCRI ele tem também cotas de outros fundos imobiliários, o HCTR, né, o famoso, o DEVA, também o VSLH, o SNFF e o BCIA, que é um fundo de fundos. E em todos os casos, a concentração também não é tão grande. Ele tem um pouco mais de 5% em caixa. E qual que é a composição da carteira por índice? Então a gente vê aí que boa parte, mais de 2/3 da carteira, está indexada ao IPCA, com prêmio de mais 7,46%, mas no meio tem ali, né, IGPDI, IGPM, tem também o CDI, e 10% da remuneração vem dos fundos imobiliários. Aliás, os fundos imobiliários são apenas 10% da carteira, 5% é o dinheiro que está em caixa, e quase 84% da carteira é composta por CRIs. Então, é um fundo fácil de entender. Basicamente, ele é um fundo de CRI. Não tem aquela coisa de permuta financeira ou outros instrumentos financeiros que a gente vê em fundos aí mais moderninhos. Mas isso significa que o BCRI não tenha problema? Não, absolutamente. Não existe nenhum FII perfeito. Mas uma das qualidades que eu mais gosto aí no BCRI é a questão do risco. 57% da carteira é de risco corporativo, ou seja, é um risco baixo, mas ele tem também ali a multipropriedade, né, que traz um pouco mais de risco, mas também aumenta os ganhos, loteamento, tem operações ligadas a shopping, residencial e também o crédito pulverizado. Outro fator aqui matador determinante é a série dessas operações. Então, 98%, quase a totalidade, cota sênior, e apenas 1,69% de cotas subordinada ou mezanino. O que significa isso? Que no caso de executar alguma garantia, existe uma prioridade aí para o fundo, o que dá mais segurança para os cotistas. A maior parte dessas operações está no estado de São Paulo, mas ele tem capilaridade em todo o país. E aqui o que eu falei, né, o duration dos ativos em anos. O que é o duration? É o prazo médio de recebimento dessas operações, desse fluxo de pagamento, que é de quase 4 anos, é inferior a 4 anos. Portanto, isso é muito bom. Significa o quê? Que a perspectiva de receber, né, pelo menos na média, esses fluxos de pagamentos é num período curto. E o LTV médio da carteira, um pouco mais de 53%, o que mostra aí que ele é um fundo, de fato, seguro, tem um bom fluxo de pagamentos, a expectativa, né, de você receber antes é algo muito bom, mas o que eu vejo aí que poderia ser melhor, ter mais transparência em relação ao relatório gerencial. Podia ter mais informações, né, sobre as operações. O que eu encontrei aqui de mais detalhado foram as compras do mês de dezembro. O fundo comprou um CR Redditor, que é do São Luís, né? Um hospital muito conhecido, e é justamente aquele que o LTV era de 100. Mas ele representa apenas 3%, quase 4% aí do patrimônio do fundo, tem uma boa taxa, IPCA mais 6%, e o risco é corporativo. O rating é AAA, e essa outra operação que foi adquirida do Grupo 100, um grupo aí de loteamentos, né, residenciais, taxa de IPCA mais 7,5%, apenas 0,66% do PL, ou seja, menos de 1%, e tem ali também várias garantias. Bom, uma coisa que eu esqueci de dizer, o patrimônio desse fundo aí é superior a 600 milhões, então não é um fundo ainda muito grande, mas que vem crescendo aí ao longo do tempo. Já são 9 emissões de cotas. Agora, você deve estar curioso para saber quanto investir para ter renda infinita com o BCRI. O que significa isso? Você ter dinheiro suficiente para que com os dividendos você consiga comprar uma nova cota, e assim sucessivamente. Bom, fiz alguns cálculos aqui com a ajuda do site Análise de Ações,
E o número de cotas que você precisa para criar esse efeito bola de neve é de 93. Então a cota está girando ali na casa dos R$110. Se você tiver 93 cotas, você vai ter o total investido de R$10.185. E quanto tempo vai levar para chegar lá se você comprar uma cota por mês? Quase 8 anos. Mas aí é que começa a beleza da coisa, porque se você pegar esse dividendo e reinvestir comprando uma cota desse fundo, olha só o que acontece. Você vai ter 93 cotas. Considerando o rendimento médio dos últimos 12 meses, que foi de R$ 1,19 por cota, você multiplica 93 por 1,19, vai dar R$ 110,67. Portanto, como eu falei, o suficiente para comprar mais uma cota. Tá, mas aí eu posso parar de investir então? Não, né? Porque o que acontece? Se depois de 8 anos eu conseguir garantir dividendos que me comprem uma cota dele, e eu colocar dinheiro novo, ou seja, colocar mais uma cota, invisto meu dividendo de 110 e coloco mais 110 de dinheiro novo, eu vou comprar 2 cotas por mês. E aí vai acontecer uma mágica. Em 2 anos e meio, você vai ter o suficiente para comprar com os dividendos mais 2 cotas. E se você colocar mais dinheiro novo, você vai comprar 3 cotas todos os meses, e esse montante vai apenas crescendo, crescendo e te gerando renda infinita. E o objetivo dos fundos imobiliários, de fato, é esse, é que você possa ter uma renda com a qual você possa contar mensalmente. Bom, tenha o BCRI ou outros ativos, você sabe que precisa declarar, né, esses investimentos lá no imposto de renda, e eu deixei aqui no card também na descrição um vídeo excepcional em que eu mostro algumas dicas para como não ter susto na hora de declarar, né, os seus investimentos de fundos imobiliários na declaração do imposto de renda pessoa física. Dá uma passadinha lá para ver. E na próxima semana eu devo soltar um vídeo extraordinário também para falar sobre como declarar as ações. Se você gostou do conteúdo de hoje, eu peço humildemente que deixe aquele like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e na próxima semana eu volto com mais um fundo imobiliário. Um grande abraço e até lá!